Olá para você que acompanha a TV Câmara Pelotas. Estamos começando mais um Elas em Cena. Na conversa de hoje, a educação rural. Elas que muitas vezes são mães, alunas e educadoras. Fique conosco que o Elas em Cena começa agora. Estamos começando mais um Elas em Cena, então, e o nosso tema é a educação na zona rural. Como convidada, não podíamos deixar de ter a vereadora Zilda Burkle, do PSB, ela que por 25 anos foi professora da zona rural aqui em Pelotas. E também a jovem Thaisa Janke, que é pedagoga e fez um TCC voltado para a educação no campo. Então, elas vão contar um pouquinho para nós sobre essa experiência e também sobre as dificuldades, né, de trabalhar, de estudar. Enfim, vereadora, a senhora que pôde conviver pelos dois lados, né, tanto como professora, sendo esposa, sendo mãe de 4 filhas, né? Mãe de 4 filhos. E durante esse tempo a senhora esteve na lida, dentro da sala de aula? Com certeza. Sempre tive dependendo de outras pessoas para cuidarem meus filhos, que também frequentavam a mesma escola onde eu trabalhava. E, então eu tinha um horário assim muito rígido, porque eu tinha que chegar em casa, arrumar os filhos para voltar para a sala de aula, e eu também tinha um horário a cumprir como funcionária pública da prefeitura, que eu era professora do município. Então, a senhora já nos comentou, inclusive, que essa não foi sua primeira profissão, que a senhora começou lá no campo mesmo, sim, né? Sim, comecei lá no campo e depois, com 16 anos, fui para o internato, onde eu pude me formar como professora e voltar para a zona rural trazendo uma bagagem que a escola era voltada, era uma escola normal, de curso normal, normalista, voltada para a educação rural. Então, a gente voltava, assim que se formava, eu me formei em 71, formando, voltei para a zona rural para continuar o meu trabalho lá e fui contratada pela prefeitura para fazer em maio de 71. Então, fiquei até 1977 como professora. Naquela época, a escola era uma escola pequena, com as séries iniciais, 5 séries, de 1ª a 5ª série, e depois, sim, que a Maria Joaquina se transformou numa escola de 1º grau completa, de 1ª a 8ª série. A senhora ainda sente que o que a senhora passou de começar a trabalhar cedo no campo, né, ainda é uma realidade atual na zona rural, vereadora, de as pessoas começarem cedo a lida e terem uma certa dificuldade até para poder acessar uma escola? Não, hoje é bastante diferente. As crianças têm a prioridade de estudar e não podem ajudar na lida com os pais, acho que até os 14 ou 15 anos, né? Tem uma idade aí prevista pelo Instituto do Menor e do Adolescente que mostra isso, né? Então, os alunos hoje vão para a lida do campo ajudando seus pais nas diversas culturas, que hoje predomina fumo, soja, esse tipo de cultura, então eles só vão mais tardiamente, senão o Conselho Tutelar proíbe esse tipo de exploração infanto-juvenil, né? Mas é mais difícil para quem vive na zona rural, a senhora que também vive, né, na zona rural, é mais difícil para quem vive ter um acesso, já não digo nem a educação básica, mas logo em seguida à frente, tu ter uma formação, tu buscar uma formação, buscar complementar o teu aprendizado, é mais difícil? É bastante mais difícil, porque o aluno da zona rural, ele encontra muita dificuldade, ele depende de horários de ônibus, às vezes os horários de ônibus não comportam assim os horários dos educandários aqui da cidade, né? Então, onde eles encontram essa dificuldade? E ainda são poucos os educandários na zona rural, né? São poucos. Não, na zona rural só temos até a 8ª série, aí depois o mais próximo da nossa residência seria o Arroio do Padre, o município de Arroio do Padre, que tem uma escola de ensino médio, né?
Mas que comporta poucos alunos também, né? E que muitas vezes a locomoção é difícil de outras localidades da zona rural, e aí né? muitos, assim, dos filhos já se colocam na posição de, agora eu preciso ajudar meus pais, já me ajudaram, então agora eu preciso trabalhar no campo, né, para ajudar eles. E aí acaba que o estudo fica em segundo plano, né? Então aquilo acaba que naquele momento trava. Quando terminou o 8º ano, agora, 9º ano, né, que se diz agora, né? Eles já param de Como a vereadora mesmo disse, agora é um tempo maior para eles estudarem, mas em compensação, quando eles atingem aquela idade, eles já se sentem na obrigação de ajudar os pais no campo, os pais né? em casa. E aí também tem essa dificuldade de horários de ônibus. Sim. Porque muitas vezes os alunos vêm estudar em Pelotas pelo fato de que Pelotas é mais bem servida de horário de ônibus que o retorno lá para o Arroio do Padre. Então, tudo isso influencia, o transporte também, o meio de transporte. E a questão do transporte, se o aluno que vem para a zona urbana, a pessoa que vive na zona rural e vem para a zona urbana, ela praticamente perde o dia inteiro, né? Ela já não vai poder ajudar. Já não vai poder ajudar em casa. Tem um conjunto de fatores, na verdade. Vocês já viram alguma pesquisa, ou já existe alguma pesquisa, não sei se existe, é um questionamento, para ver quantas pessoas, quanta a porcentagem dos alunos da zona, alunos não, moradores da zona rural e relativo a moradores da zona urbana que têm acesso à universidade, ao ensino superior, não tem como prever. Assim, a gente não tem pesquisas ainda, mas é bem diferente. O número é baixo, assim, de alunos que vêm para fazer uma universidade. É muito baixo ainda em relação aos municípios que tem lá, né? Tipo, tanto da zona rural de Pelotas como Arroio do Padre, né? Então, são poucos. Diante de uma cidade tão grande como é Pelotas aqui, né? É pouco o número ainda. Se a gente for parar para pensar, como estamos falando de mulheres hoje aqui, a mulher já é um pouco bem mais difícil que o homem, né, o acesso, porque a mulher, ela que é mãe, por exemplo, a mulher que vai ter um filho, que vai ter um casamento, é como a dona Zilda disse, ela teve que cuidar do marido, ela teve que cuidar dos filhos, e aí já, além de ter a dificuldade do acesso da colônia, tem a dificuldade do cuidado com a casa também, né, vereadora? É bem mais complicado, porque aqui tudo vai e volta numa tarde, está resolvido. Nós lá temos que perder praticamente o dia todo, porque o ônibus passa num horário diferenciado, poucos horários, e se bem que isso vem melhorando, a gente tem conseguido alguns avanços. E algumas, assim, o que eu vejo, assim, né, por educação da família mesmo, agora, assim, de ensinar as meninas, na verdade, que o estudo é importante. Claro. Agora já tem um pouco mais de preocupação em relação a isso, mas ainda é um número pequeno de mulheres que optam por primeiro estudar e depois escolher por uma família e tudo, né? Então ainda é um número pequeno, considerado. Precisa, então, ter mais acessibilidade, também conscientizar mais, né, essas mulheres. Vocês, então, podem se considerar mulheres privilegiadas, mulheres que lutaram por estarem onde estão. Porque eu, visando assim, a minha mãe já só estudou até a 8ª série. Então, ela priorizou por me incentivar para eu continuar estudando, fazer uma faculdade. Então, eu tive incentivo de casa, mas que muitas famílias não têm. E a vereadora, de onde veio esse empenho todo, vereadora? Esse empenho eu acho até que foi por também meu pai, minha mãe, minha família própria, né? Que eu sentia essa necessidade, tanto que eu fui continuar os estudos a partir dos 16 anos. Fiz a 5ª série com 12 anos, só depois que eu fui optar, vendo a necessidade de continuar o meu estudo, fui vir para o internato só com 16 anos e saí com 21, fiquei 5 anos. Então mostra que nunca é tarde para Mostra que nunca é tarde, exatamente. Chegar, né? Então, a Thaisa vai nos contar daqui a pouquinho, no segundo bloco, a pesquisa dela, que fala um pouquinho dessas dificuldades, da continuidade às dificuldades, várias linguagens que tem no meio rural também. Então fique conosco que o Elas em Cena já volta. A discriminação é o tratamento diferenciado e negativo que uma trabalhadora recebe por ser mulher, negra, indígena ou cigana, ser lésbica, bissexual, trans, gorda, magra, pessoa com deficiência, jovem, idosa. É quando a sua identidade é usada contra você, criando desvantagens em relação aos seus colegas de trabalho. Já assédio moral é quando mudam as orientações de trabalho o tempo todo. Definem tarefas que você não pode cumprir, quando te pressionam para fazer trabalho fora do horário de expediente ou quando o que você faz nunca tá bom.
Já assédio sexual é quando tocam no seu corpo sem o seu consentimento ou prometem vantagens no trabalho em troca de sexo. Então, leve o assunto para sua empresa. Faça parte da campanha da ONU, Use Laranja, e una-se pelo fim da violência contra as mulheres. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Estamos de volta com Elas em Cena. Então eu vou conversar um pouquinho com a Thaisa, que ela tem um TCC, né, voltado para a educação no campo, e principalmente ela abordou uma questão que é muito importante, que em algumas localidades da zona rural tem um outro tipo de linguagem, por exemplo, a comunidade pomerana, né, Thaisa, que é uma linguagem diferente, é um dialeto, né, que se chama diferente. E o que tu pôde observar fazendo essa pesquisa? Bom, o que eu pude observar é que, assim, ó, muitas crianças, elas falam o pomerano, né, porque aprendem isso com a família, né, no seio familiar. Principalmente quando o pai e a mãe, eles ensinam os seus costumes, né. A tradição pomerana é muito rica, tanto na culinária como principalmente a linguística, né, que eles têm um dialeto próprio, né, o pomerano, né. Então, é muito rico, até vocês podem perceber que eu tenho sotaque, né, porque eu falo fluentemente pomerano em casa, né? Quando eu chego em casa, a língua que eu predominantemente eu falo com minha família é o pomerano. E eu luto, assim, junto com a dona Zilda, eu tô tentando trazer como incentivo essa cultura, né? Dentro da sala de aula mesmo, né? Para que as crianças não sintam vergonha de falar o pomerano, de praticar essa cultura, porque ela é tão rica, né? Isso que eu ia te perguntar, na alfabetização, tu observa que essas crianças que elas conversam em pomerano, que elas têm a linguagem o dialeto pomerano dentro de casa, elas têm mais dificuldade no processo de alfabetização, já que ele não é trabalhado dentro da escola? O que eu percebo, assim, é que essas crianças, elas são mais tímidas, né? Justamente porque elas chegam na escola, elas têm que aprender o português. E o português é muito diferente do pomerano. Então, é essa dificuldade que eu percebi, assim, que elas chegam lá e quando elas vão falar alguma coisa no português, elas erram muito, né? Porque aprenderam primeiro o pomerano. Mas, porém, isso vem se perdendo um pouco, né? Porque os pais, vendo que o português tem que ser aprendido na escola, eles estão ensinando o português e deixando de lado o pomerano. E está se perdendo a cultura, assim. Isso é uma perda de cultura, né? Na realidade, vocês lutam para que a linguagem pomerana ela não seja prevalecida dentro da escola, mas que ela tenha esse dialeto mostrado para que existe para todas as crianças que estão frequentando a escola, né, Thaisa? Sim, porque ela não influencia negativamente para o aluno. Se ela é preservada e trabalhada no aluno, ela ajuda, porque uma criança bilíngue, já existem estudos sobre isso, ela é muito mais capaz de aprender outras línguas do que uma criança que não seja bilíngue, né? Então, tu aprender o pomerano, ele não te prejudica, só que ele tem que ser incentivado de maneira correta, porque se tu aprende, conforme o português aparece, tu ensinar, tal palavra é assim no português, tal palavra é assim no pomerano, assim a criança vai aprendendo e absorvendo todo o aprendizado que ela tem, tanto em casa como na escola. Até para muitas vezes a criança pequena daqui a pouco vai achar que o pomerano é errado, e não é errado, não é né? errado. Então, é importante, é o que tu disseste, é importante influenciar essa criança a ter as duas linguagens, né, de maneira correta, porque na verdade, além disso, a cultura é rica na sua história, né? A história do pomerano é rica, então isso também poderia ser trabalhado muito além da língua. Os que já sabem. Isso, porque a língua, alguns sabem, mas alguns não. Então, de trabalhar de maneira ampla, né? Até para quem não né? Quem não viveu a cultura pomerana, porque existe essa misticidade dentro da zona rural, Sim. né? Então, quem não viveu pode conhecer um pouquinho mais. É cultura, né? É cultura nossa, da nossa cidade, dos nossos
seus conterrâneos? Até quando eu fiz a pesquisa, muitos dos alunos me relataram como é legal aprender o pomerano. Eu gostaria de saber porque meu pai trabalha na casa do agricultor como ajudante, né? E ele entende algumas coisas, mas não tudo. Mas é interessante, eles próprios querem saber. Qual é a tua localidade, Thaisa? É Colônia Aliança, 4º distrito de Pelotas. O 4º distrito tem uma... Que é a maior colonização pomerana, se concentra mais ou menos ali. E agora eu vou perguntar para a dona Zilda, né, se a senhora vivenciou, teve essa confraternização com pessoas pomeranas, com quem tem a cultura pomerana ou não? Ou é mais localizada no 4º mais distrito? localizada no distrito do 4º distrito, eu já era do 3º distrito. Seriam mais alemães mesmo, oriundos da própria Alemanha, né? Não tem a cultura pomerana muito difundida, mas eu gostaria de lembrar que a Thaisa me relatou, um relato da própria Thaisa, dizendo que até os quilombola, eles, pelo fato de eles ajudarem os pomeranos lá na cultura do fumo e da soja, eles se identificam que as crianças dos quilombolas chegam na escola falando o pomerano. Então, vão aprender o português muitas vezes nessas escolas. Thaisa, foi um relato que tu me fizeste. Alguns tem quilombolas muito também na zona rural, né? Sim, porque eles desde cedo, eles não têm trabalho fixo, né? Eles trabalham como diaristas, né? E trabalham nas casas dos agricultores que plantam fumo, ou soja, ou milho, né? E aí acabam, muitas vezes, aprendendo com a lida no campo, com a lida com o pomerano, né? A questão da língua, porque a comunicação é fluente, só se fala pomerano dentro de casa e no campo, né? Então, acabam que eles também aprendem muita coisa. Então, acabam levando isso para dentro de casa também, os quilombolas. Vocês observam agora a Thaisa nos falando, a dona Zilda também relatando, elas são de distritos diferentes, elas são de localidades diferentes que muitas vezes são bem distantes uma da outra, né? E assim, a nossa zona rural é imensa, é ampla. E vocês observam que falta um pouco, não só em Pelotas, mas como em tantas outras zonas rurais desse nosso Brasil afora, falta um pouco de investimento e incentivo para dentro da zona rural, que é tão rica como aqui vocês falaram em cultura, em história, em bilíngue, e muitas vezes as pessoas desconhecem e o morador da própria colônia fica com dificuldade de ter acesso ao que a zona urbana tem. Vocês enxergam essa dificuldade? Assim, alguns municípios a gente já vê que estão trabalhando mais em cima da questão da cultura bilíngue, do pomerano. Eu estou enfatizando mais o pomerano, sim, mas a gente é rico em cultura até no nosso município, né? A gente tem italianos, portugueses, tem todo diverso de culturas. Mas assim, São Lourenço já trabalham nas escolas o pomerano também, de maneira cultural, incentivando, trabalhando com os alunos de maneira lúdica mesmo, né? Sim. E também em Canguçu, também, como tem uma colonização muito grande de pomeranos, Canguçu também tem. Então, eles também estão trabalhando. E eu sei de outras, na minha pesquisa do TCC mesmo, eu trago um exemplo de Santa Maria de Etibá, que é no Espírito Santo, onde eles já trazem a língua escrita. Já estão bem mais avançados, né, que a gente, mas eles já trabalham há bastante tempo sobre isso, porque a maior colonização pomerana do nosso país é lá. Então, boa parte da minha pesquisa eu enfatizei sobre isso, né? Porque eles têm um vasto conteúdo sobre isso, né? Então, a gente fica encantado quando a gente começa a pesquisar e ler. Vereadora, dá para fazer projetos voltados para enfatizar essas culturas, essas tão diferentes culturas que temos no meio rural e que muitas vezes é desconhecido e que muitas vezes o próprio morador não tem acesso? Dá para se fazer projetos voltados? Dá. Inclusive, a gente já até conversou com o secretário de Educação e ele até se prontificou que a gente pudesse fazer, talvez, de vez em quando, a Thaisa como proponente desse projeto, a Thaisa fazer rodas de conversa, exatamente, participar na escola próxima à casa dela, onde ela possa fazer palestras e tentar divulgar essa língua tão importante que a gente acha, e a gente simplesmente quer isso, né, Thaisa, que não se perca. Que não se perca, que as crianças, que eu já fui uma criança que fui para a escola falando primeiro a língua pomerana e aprendendo depois o português, mas fui muito discriminada por isso. Então eu vivenciei isso. Quando eu chegava perto das crianças, elas fugiam de mim por eu falar outra língua. Mas que na verdade não é isso. Hoje eu tenho orgulho da língua que eu falo. Hoje eu tenho orgulho do meu sotaque.
porque muitas pessoas gostariam de ter esse sotaque e não tem. Então eu agradeço a educação que meus pais me deram e eu queria passar isso para as crianças para que elas se sintam orgulhosas. Na tua época de escola, tu teve o convívio com outras crianças que falavam o pomerano também, ou era raro, assim, era pouco convívio? Eu tinha o contato, sim, com algumas que falavam, mas algumas já não falavam tanto. Por receio. Por receio do julgamento das outras pessoas. Porque na minha época, eu vim para Pelotas, era uma realidade muito distante, né? Eu vinha de vez em quando, uma vez em mês, Tu estudavas né? aqui na zona urbana? Primeiro eu estudei lá na escola do 4º distrito, estudei lá até a 5ª série, que depois não tinha mais. Aí eu estudei no Arroio do Padre, fiz a 6ª série, mas devido à falta de professores, essa questão toda, o pai e a mãe me colocaram numa escola particular aqui em Pelotas. Daí, então, comecei a vivenciar aqui em Pelotas com a cultura toda daqui, né? Aprendi muito sobre isso na lida diária. Mas sem esquecer de onde eu vim, porque eu nunca, sempre morei na colônia, nunca vim para cá, mesmo fazendo faculdade, sempre ia de ônibus ou vinha de carro, nunca fiquei aqui, porque eu amo o lugar onde eu moro, eu amo a minha cultura, né? Então, se eu não preservar isso, como eu vou mostrar para as outras pessoas que é importante, né? E vocês são exemplos aqui, 2 gerações, né, diferentes, mas exemplos de que a mulher pode sim, a mulher, o homem, da zona rural pode sim ter um ensino superior, eles podem crescer, eles podem ter uma formação. É com dificuldade muitas vezes, né, que pode se cortar essas barreiras muitas vezes, né, Dona Zilda, tendo projetos, incentivo, como vocês mesmos estão conversando. Mas pode sim, né, lutar e chegar onde vocês aqui chegaram. Esse é o nosso grande objetivo da Thaisa, que a cultura do meio rural não se perca, muito pelo contrário, porque o homem do campo, eu costumo dizer na minha fala sempre, se nós na colônia não produzirmos, Thaisa, o povo da perímetro urbano não come. Com certeza. Então, eu acho que e esse povo tem que ser valorizado, e valorizado a sua cultura, como ele é, valorizado como ele é, e não como a maioria gostaria que eles fossem. Nós vamos continuar falando sobre essa valorização e agora mais depois sobre o acesso ao ensino médio, ensino superior, que também tem uma certa dificuldade. A Thaisa aqui nos falou da alfabetização, do processo da linguagem pomerana, de quem é pomerano, de quem é quilombola, de estar na escola. Nós vamos falar também sobre o acesso, né, depois ao ensino médio, já que a Dona Zilda nos comentou que existe só uma escola, né, na zona rural atualmente, com o ensino médio. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso no último bloco. Fique conosco, que o Elas em Cena volta já. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas.
Voltamos então com Elas em Cena. Nesse último bloco eu vou conversar um pouquinho com a Thaisa e com a dona Zilda sobre a questão do acesso ao ensino médio, depois logo ao ensino superior. A gente conversava aqui nos bastidores. É uma escola estadual, né, na Colônia Maciel, que existe de ensino médio, e a que a gente estava conversando do Arroio do Padre, que não é município de Pelotas, né, é município vizinho, que é a zona rural também, só que muitas vezes, muitas localidades ficam distantes, o que acaba os moradores da colônia tendo que vir estudar na zona urbana, e vocês disseram que tem dificuldade de locomoção, e entre tudo. A Thaisa nos contou de dificuldades de conhecidos e amigos que muitas vezes optaram por deixar de estudar por conta das dificuldades, né, Thaisa? É justamente quando chega na fase do ensino médio, quando os meninos, principalmente os meninos, eles já podem trabalhar junto com os pais na lavoura, no campo, né, no serviço braçal mesmo, eles optam pela escolha de não continuar estudando, né? Mesmo que a família tente colocar, não, vocês têm que estudar, ou coisa assim, mas eles optam, não me interessa, porque eu não vou continuar estudando, né? Eu não vou fazer ensino superior, então para que eu vou fazer ensino médio? É essa colocação que eles fazem. Mas esquecendo de que é importante seguir estudando, né? Mas eles veem a lida dos pais, o como é difícil e querem tentar ajudar de alguma forma, né? Já as meninas, assim, já têm um outro olhar, porque o serviço da lavoura é pesado, é difícil, então elas acabam optando por continuar a estudar, né? E o que acaba fazendo, como a gente conversava também anteriormente, que essas meninas, as mulheres, muitas vezes migrem para a zona urbana, né? É, por causa do serviço mais fácil, né, Zilda? Eu acho que... Dona Zilda, se fizesse mais escolas na zona urbana, por exemplo, de ensino médio, daqui a pouco ter uma universidade com algum curso de licenciatura, que é onde as mulheres podem atuar mais, né, dando aula dentro da sala de aula, lá na zona, falo em zona campo, rural. Se tivesse mais essas opções, a senhora acredita que teria mais valorização da zona rural e as pessoas muitas vezes iriam optar por continuar na zona rural? Com certeza, sem sombra de dúvida, né? A Thaisa muito bem colocou que os meninos optam por ajudar os pais, dirigir trator, já pode usar a agricultura como melhorada, que hoje é bem melhorada, a agricultura já tudo não é tão braçal como era antigamente, mas as meninas ficam de novo sem opção, né? Então por isso que eu acho que há essa demanda grande de meninas e moças que venham estudar aqui, venham morar, se enraizar aqui em Pelotas e aqui no perímetro urbano. E então essa é a grande dificuldade. Se, como você disse, bem frisou, houvessem maiores possibilidades de maiores cursos, até cursos lá na colônia. Técnicos daqui a pouco. Cursos técnicos, exatamente. Voltados então, até à própria zona rural, né? Voltados para que eles pudessem enfatizar, igual estudar e trabalhar, certeza. Né? Outro aspecto da zona rural que muitas vezes é desvalorizado e muitas pessoas desconhecem é o turismo da zona rural, né? Que é uma zona tão rica, como falamos, de cultura, de atrativos, né? Tem lugares lindos que muitas pessoas desconhecem, muitos pelotenses mesmo desconhecem, e que poderia ser valorizado e poderia ser também um atrativo, né, de serviço, né, para quem quer buscar uma profissão, para quem quer buscar se especializar, as meninas, meninos. Com certeza. E aí, trazer investimentos para essas áreas, eu acho que são pontos fundamentais, né, vereadora? Exatamente. Porque a zona rural, a gente, além do Pomerana, é tão conhecido assim, pela questão das paisagens bonitas, né? E da própria cultura, que nem tu colocasse, né? A questão do Pomerano mesmo, né? Da língua, da dança, da comida típica, né? Tantas coisas que poderia ser mostrado mais a fundo para que outras pessoas de outros lugares do nosso país pudessem vir conhecer, porque eu já vejo, assim, em São Lourenço tem regiões que eles colocam a questão da cultura, da comida, né, que eles fazem pontos turísticos para que outros visitantes venham conhecer, né, o quão rico é isso, né. Na realidade, agora eu acredito, dona Zilda, que não sei se poderá ser feito um projeto na Câmara, de repente, para valorizar essas potencialidades turísticas, diante da passagem rural, que foi um ganho, né, da colônia, que agora todos pagam a mesma tarifa. Exatamente. Aí, quando vê alguém de Pelotas que não conhecia a colônia, poderá conhecer pelo valor da tarifa urbana. É um avanço também, né? Um avanço muito, muito grande, assim, de que essa passagem, que era muito cara,
Difícil de as pessoas conseguir conciliar, né? E hoje não, hoje a passagem já é bem mais acessível e todos podem conhecer os pontos turísticos da colônia, né? E pode então haver um incentivo a que as pessoas paguem barato e possam ir até a colônia? Sem dúvida nenhuma. O que a senhora acha que ainda falta para a pessoa que mora no campo viver no campo? Fora a questão da educação. Viver no campo, mas instruído, né? Porque não adianta nós vivermos lá do campo e ser subjugado pelo o perímetro urbano, que tem muito maiores condições de ser, que nós nos aprimorar nossa qualidade de vida, e então tem que termos mais oportunidades. E Thaisa, tu é a mesma composição? Eu vejo, de encontro com o que a Zilda falou, assim, eu vejo da mesma maneira, porque se tivessem iguais condições de estudo, né, teria como se igualar em condições de nível, digamos, social, né, de acordo com da zona rural como da zona urbana, né, mas devido à dificuldade de acesso aos estudos, até a própria saúde, né, a gente tem difícil acesso da colônia para cá, né, então essas questões, se houvesse um incentivo maior, uma facilidade maior, tudo seria facilitado, na verdade, né? A vereadora, para finalizar, a vereadora vem trabalhando bastante, sempre falou e frisou que é uma moradora da colônia e que tem uma das suas bandeiras principais a colônia, né, vereadora? Eu orgulho muito disso. E tem projetos voltados para a colônia. Com certeza. E está sempre batendo de frente para que a colônia esteja melhor. Com certeza. Vai continuar, vereadora? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Uma das lutas, então, agora é levar o pomerano mais para dentro das escolas. Né? Para dentro das escolas, para que seja difundida e para que essa cultura não desapareça e não fique esquecida, né? Então, já que estamos falando em Pomerana, eu vou me despedindo, né? Eu queria agradecer a vereadora Zilda Burkley por hoje estar conosco. Mês que vem vamos ter mais vereadoras convidadas, mais um tema que seja de caráter feminino, que chame, né, o público feminino, que esteja em pauta e em evidência no nosso cenário. E eu vou agradecer também a presença da Thaisa. Vou pedir para ela se despedir, né, na linguagem pomerana, para aqueles que estão nos assistindo. Adies und Dankeschön, dass ihr mich gehört habt. Eu vou traduzir para vocês. Eu agradeço por essa oportunidade porque vocês me escutaram. Obrigada, Thaisa, e que venha pomerano, quilombola, seja qual cultura for, mas que todos tenham acesso e que todos se agreguem conhecimento e não tenha preconceito, né? Nem dentro e que a da Thaisa escola, ensine para nós como é que se despede a tia. Adies, Dankeschön. Tchau, tchau. Tchau, tchau.